E boa noite. Tá todo mundo certinho aí, né? Facebooks, Instagram, Facebook aqui também. Então, mais uma mexidinha na iluminação. E a nossa conversa hoje gira em torno do abraço. Abraço. Uma das coisas muito interessantes a respeito do abraço é que as pessoas, às vezes, se abraçam, uma encosta na outra, e aí elas ficam esfregando as costas um do outro, assim, como se tivesse que tirar formiga de lá, ou a poeira que a pessoa trouxe da viagem. E um abraço bem dado seria um abraço em que as pessoas podem sentir uma a outra. Um abraço sem pressa, um abraço relaxado, um abraço de coração para coração. Muitas vezes, as pessoas ficam com receio de abraçar. E de onde é que vem esse receio? Geralmente, esse receio vem da repressão sexual. As pessoas muitas vezes confundem um abraço puro e simples com uma aproximação sexual. E não precisa ser assim. Então, um abraço terapêutico também, quando o terapeuta e o cliente se aproximam e existe essa interação, pode ser muito benéfico para as duas partes, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Só que isso não acontece com muita frequência. As pessoas muitas vezes confundem qualquer tipo de aproximação física, apesar do brasileiro ser visto e se ver, de certa forma, como um ser afável, social, mas nós temos muitos problemas com a nossa sexualidade. E um abraço de um terapeuta, muitas vezes, pode ser mal interpretado. Por isso, muitos se mantêm à distância. Na minha vida, como terapeuta e como até mesmo terapeuta tântrico, recebo algumas informações nesse sentido. Muitas vezes, num evento onde eu não estou lá necessariamente como terapeuta, mesmo que tivesse, eu abraço as pessoas, eu chego perto com a mão no ombro e tal. E muita gente acha que isso é uma demonstração, não só mulheres, mas também homens, que é uma demonstração de uma intimidade, assim, que eu estou querendo alguma coisa com ele, que eu tenho interesse pessoal em quem eu estou abraçando. Isso vem mesmo da nossa famosa repressão sexual. Porque nós não somos muito autênticos na nossa vida sexual e a gente se coloca muito numa posição de extrema carência. Às vezes eu abracei alguma mulher porque eu estava com o coração cheio de amor, cheio de alegria, e aí ela me sussurra no ouvido: estou tão carente. Ou seja, me convida para ir para a cama. Entende? Então, de um abraço terapêutico, de um abraço amoroso, a uma situação de desrespeito, de abuso, é muito fácil. Porque o terapeuta pode estar, ele também carente, entende? E muitas pessoas entendem e acham que o terapeuta é um super-homem, uma super-mulher, que ele não tem desejos, ele não tem necessidades, que ele não tem problemas.
E uma enormidade de terapeutas, não vou especificar as profissões semelhantes, vou manter a palavra terapeuta, escolhem essa profissão para fugir de si mesmo. E aí é evidente que os problemas que o terapeuta tem, ele vai projetar na outra pessoa. Ele vai tentar conseguir encontrar a solução para as carências dele através do exercício dessa atividade. Eu não vou nem dizer profissão. Eu, recentemente, quando eclodiu essas situações de abuso envolvendo líderes espirituais aqui no Brasil, e médicos, e artistas e atores, eu me perguntei por que as pessoas fazem isso. E a única resposta que eu encontro é por causa da repressão, por causa da falta de ligação entre o sexo e o coração, por falta de terem aprendido a respeitar-se. E aí, essas pessoas passam a desrespeitar as outras. É evidente que toda situação de abuso, ela remete a uma relação de poder. Muitas pessoas acham que se elas têm que se entregar para alguém que tem uma posição social, profissional, financeira mais elevada do que ela, por causa dessa história toda de comparação que nós vivemos na sociedade, ela vai subir em algum lugar, nem que seja numa caixinha de fósforo. Ela vai estar mais alta, mais respeitada. E para fazer isso, muitas vezes, elas se vendem e se deixam abusar. É evidente que abusos acontecem também na idade adulta. Não é só com as crianças. E no mundo inteiro, nós temos uma verdadeira epidemia de abusos sexuais. Mas existem abusos emocionais também, abusos morais. Então, nós vivemos num planetinha que tem, assim, uns hábitos bem perniciosos. Muitos estão lutando para resolver isso com violência, com agressividade. Mas eu entendo que isso só pode ser resolvido a partir de educação. Mas não de uma educação meramente professoral, de uma educação emocional, onde as pessoas aprendam a respeitar a dignidade da outra, porque elas se respeitam. Existem situações dentro de consultórios de psicologia, de psicologia analítica. Alguns terapeutas realmente escolhem psicólogos à cabeceira do que eles denominam de paciente, para não ter nenhum tipo de interação com eles. O Freud criou isso, possivelmente, por receio de se envolver com os sentimentos das pessoas que se consultavam com ele. E criou essa postura de distância, de frieza, que tem as suas vantagens também, como tudo na vida, tem sempre os dois lados, mas também impede que o profissional perceba certas reações fisiológicas na pessoa com quem ele está conversando. Então ele perde um rubor, que acontece às vezes quando a pessoa se sente envergonhada ou acabrunhada.
ele perde, às vezes, um microsinal facial que demonstra que a pessoa sente pavor ao mencionar algum aspecto da vida dela ou da infância. Então, ele perde uma série de sinais corporais que são muito importantes para que o terapeuta, para que o psicólogo, o psicoterapeuta, enxergue a pessoa e os sinais que ela transmite. Então, de uma certa forma, a análise fica muito num aspecto mental, num aspecto de conversa. E isso pode ajudar muitas pessoas que preferem manter as coisas nesse nível do controle. E elas recebem, evidentemente, informações de como é que o ego funciona, de como é que a psique, de certa forma, é estruturada, e analisam, e analisam, e analisam. Entretanto, apesar de eu ter um certo gosto pelo Freud, eu ainda aprecio um pouco mais o Reich. Porque o Reich, na verdade, se envolvia visceralmente com os clientes dele, os pacientes dele, as pessoas que se consultavam com ele. E evidentemente que isso foi muito mal interpretado pela sociedade puritana americana. E por essa e por outros motivos, o Reich morreu na cadeia, condenado por uma justiça prostituída, porque a justiça, na verdade, ela está sempre a favor de poderes maiores, de quem pode mais, de quem paga mais. Eu até brinco dizendo que a justiça é uma puta cega que abre as pernas para quem paga fiança para ela, que é a moeda que ela aceita em troca dos favores que ela presta para quem pode mais. Então, a justiça, na verdade, ela existe em função da classe dominante, de uma certa elite, e contra negros, pobres, índios, gente que tem uma cor diferente da minha, entende? Então, os branquelos se acham melhor do que todas as outras raças e acham que com isso eles têm que manter todo mundo abaixo deles. Daí vem toda essa problemática do racismo, da discriminação. E com isso as pessoas perdem a oportunidade de congraçar, de se abraçar. Então, nós, seres humanos, se não recebermos carinho, nós morremos. Basta olhar para a enormidade de pessoas que estão em abrigo dos velhos, né? Sendo que muita gente considera aí um sexagenário como eu, como velho, tá? Eu não me sinto dessa forma. Minha mente está muito ágil e eu sou muito vivo no meu corpo, mas as pessoas, às vezes, já com 37, 38 anos, começam a falar, eu sou velho, eu sou velha, sabe? Porque foram condicionadas a enxergar e a querer ter uma juventude eterna, essa ilusão imbecil de que nós temos que viver com um corpo eternamente jovem, sabe-se lá quantos anos. Então, quando você olha para pessoas que estão num abrigo, para pessoas idosas, elas estão ali nos cantinhos, quietas, sem interesse pela vida, sabe? Sentindo-se abandonadas. E elas morrem, até morrem emocionalmente, porque elas estão sozinhas, não tem ninguém, a não ser um enfermeiro que pega, lava, cuida das partes íntimas dela, troca as fraldas geriátricas. Assim, por que nós precisamos de fraldas geriátricas? Porque a gente não aprendeu a controlar a musculatura excretora, tanto homens quanto mulheres. Então, fica
aqui a minha recomendação para quem estiver me ouvindo, que além de você precisa aprender a controlar os seus músculos genitais, tá? Faz muito bem, que aí você não vai precisar de fralda geriátrica tão cedo. Então, hoje nós precisamos muito de terapia porque a gente não troca amor, a gente troca moedas, a gente troca likes, a gente troca opiniões através das redes sociais. E eu estou usando, é claro que tem que ser usada essa ferramenta, mas eu me desligo dela com frequência. Eu fico horas, sem olhar o que aconteceu, se tem alguém que curtiu uma coisa que eu publiquei ou não. Passo, às vezes, um dia inteiro sem olhar, entende? E isso se traduz em qualidade de vida. O tempo fica mais amplo para a gente, porque a gente não está o tempo todo ocupado. Se nós estamos muito ocupados com equipamentos, com aparelhos, nós deixamos de ter vida social real. Nós passamos a ter vida virtual. E aí a gente não adianta querer abraçar o computador, porque o único calor que ele transmite para a gente é o do CPUzinho dele, que muitas vezes frita, o ventilador funciona mal, aí você põe a mão no notebook ou na parte de trás de um desktop, de um computador de gabinete, e aí você sente aquele calorzão vindo ali, mas é só por causa da emissão do calor elétrico, dos componentes que estão alimentando a máquina. Então, o abraço, na verdade, é apenas um gesto de amor, de carinho, de calor humano. E é isso que nos mantém em vida. E é isso que nos mantém na vida. E é isso que faz nossa vida ter sentido. É a troca de carinho, é a troca de carícias. E nesse aspecto, sempre é importante lembrar que carinho e carícias não tem que ser necessariamente de ordem sexual. Elas podem ser até mesmo sensuais. Existe uma diferença entre estar erotizado ou de sentir-se bem, de ter o senso sensual, vem daí ter senso de agrado, de estar se sentindo agradável com a pessoa com quem você está em contato. Isso não tem necessariamente a ver com sexo. E aí é onde as pessoas geralmente se impedem de abraçar umas outras, porque tem aquele ditado aqui no nosso país, que se você encostou, você tem que transar, e isso empobrece a vida das pessoas enormemente. Então, até mesmo mães deixam de abraçar os filhos homens no momento em que eles alcançam a maturidade sexual, elas se sentem um pouco incomodadas. Pais também se sentem incomodados em abraçar as filhas porque elas se tornaram mulheres. E eles não sabem distinguir o carinho, muitas vezes, de pai, e a mãe também não sabe, porque não aprenderam a separar as coisas. E, inclusive, a partir disso é que acontece muito mais nas famílias, com tios, mães e outros parentes, todo tipo de abuso sexual. Então, nós podemos suprir as necessidades básicas de uma criança, mas com o quê? Com alimento, com proteção, com roupa, com água e tudo mais. Mas se a gente não der carinho para essa criança, ela pode morrer, ela possivelmente morrerá, porque ela se sente
desamparada. Então, às vezes parece pieguice falar de amor, mas o amor, aquilo que nos move, é o amor. É a raiz da nossa existência. É a nossa conexão com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então, nós precisamos aprender a amar e a praticar amor. E é importante não misturar essa história de vou fazer amor com ir para a cama para transar. É um eufemismo dizer vou fazer amor. Você não faz amor, você transa, você faz sexo. Entende? Você não faz amor. Você só pode ser amorável, amoroso, amante, amigo, que tem a mesma raiz da palavra amor, amigo. Então, fazer sexo pode ter um componente, e é sempre maravilhoso quando duas pessoas que se amam se unem também sexualmente. É muito diferente de uma transa sem amor. Então, a intimidade é algo muito importante para o nosso crescimento emocional. É o que nos torna maduros, é o que nos torna amorosos. E é evidente que a maioria de nós foge da intimidade, porque a intimidade causa, às vezes, uma certa sensação de dependência. A gente depende do outro para ter aquela intimidade. É a moeda de troca, entende? É uma relação de troca, mas não é uma relação comercial. É um dar e receber. E quando a gente se dedica para uma pessoa numa relação íntima, a gente pode ter certos prazeres em nossos corações que a troca de parceiros com frequência não vai trazer. Você pode ter mais prazeres sexuais. Eu não estou falando disso aqui de uma forma moralista, porque eu também já tive muitas situações muitas situações sexuais na minha vida onde meu coração não estava envolvido. Faz parte do nosso processo de aprendizagem. Mas, a partir do momento em que eu descobri que o coração envolvido é muito mais prazeroso, eu passei a me dedicar em todos os meus relacionamentos da forma mais amorosa possível, mesmo que eu não fosse correspondido. Não importa. E, por outro lado, nós temos essa ilusão contratual, né, do casamento, que seja eterno, que seja só com aquela pessoa. E isso é uma falácia, porque a gente pode se dedicar integralmente para uma outra pessoa, mas as pessoas crescem em direções diferentes, ou num passo diferente uma das outras. Então, uma vai um pouco mais rápido numa estrada, se ela está caminhando, e a outra fica para trás. Paciência, é assim que acontece nos casamentos também. Mas nós temos um contrato social, um contrato numa religião qualquer, que diz que a gente não pode se separar depois que casou. Isso foi inventado pelo homem. E vocês sabem para quê? Para manter os bens patrimoniais, para manter a fazenda, para manter o castelo, a casa, entende? Os lotes, a terra, o gado, a plantação de feijão preto, entende? Então, nós precisamos desses contratos, não é por causa do amor. E, geralmente, as pessoas me perguntam, mas e aí, onde é que fica o amor num casamento? Eu posso dizer com muita franqueza, morto. Você quer matar o seu amor?
case-se, de papel passado. Não quero dizer que ninguém deva se casar, que geralmente ninguém vai continuar a amar um ao outro porque passou um papel. Não, não é uma regra 100%, porque algumas pessoas conseguem entender que aquilo é só um mero mecanismo social e não se deixam atropelar por todo esse peso que a sociedade coloca na instituição do casamento. Então, se o amor acabou, separe-se com dignidade da outra pessoa. As crianças vão sofrer, elas vão de qualquer forma. Os dois estando hipocritamente juntos, apesar de não se amarem, ou separados de uma forma digna, respeitosa, e elas vão entender que, uai, minha mãe pode ter um outro namorado, meu pai está feliz também, arranjou uma outra namorada, a família aumenta, vem outros filhos dos outros que já se separaram também, ou que eram pais sem papel, entende? Então, a vida pode ser muito mais rica e honesta, prazerosa, de uma intimidade digna, quando a gente simplesmente assume aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente é de fato. E nisso aí, o abraço pode ser uma constante. As pessoas podem se abraçar e se amar e transmitir esse calor, porque o abraço ele é terapêutico, porque a gente transmite o calor do corpo físico também. A pessoa se sente bem, sabe? Se sente aconchegada, agasalhada. E essa troca de energia faz bem. Até mesmo quando a gente vê aqueles malucos assim, com placa na rua, dos movimentos que começaram aí, abraços de graça, hugs for free, como aconteceu nos Estados Unidos inicialmente, inspirados, inclusive, nas terapias que aconteceram muito no ashram do Osho, do Bhagwan Sri Rajneesh e outras escolas terapêuticas que descobriram que é importante abraçar. Teve até um cara aqui em Goiás que ele usou muito isso e dizem que ele não foi muito correto nas trocas de abraço. Tanto é que ele saiu correndo daqui e está morando numa serra, escondido aí no interior de Minas, porque alguma coisa boa ele deve ter feito para ele. Porque senão as pessoas não estariam querendo caçá-lo. Então, o abraço é uma ferramenta terapêutica. Mas não é uma ferramenta tipo uma máquina de furar buraco na parede. É um auxílio, é um amparo, é uma troca entre pessoas que se respeitam. E poderia ser assim com muito mais frequência. E eu escolhi o tema de hoje para falar disso, porque nesse final de semana eu também estive organizando e coordenando um grupo de danças circulares sagradas e abracei algumas pessoas que eu tinha visto pela primeira vez. No sábado, inclusive, eu fiquei muito feliz e alegre, porque eu estava almoçando lá no Cerrado Alimentos Orgânicos, como eu faço praticamente todos os dias, exceto nos domingos, que eles não abrem, e alguém chegou lá e me abraçou e tal, e feliz de me ver, entende? E eu também, feliz de ver a pessoa, que muitas vezes eu só via através das redes sociais. Então, me trouxe um sentimento enorme de alegria e de prazer de poder trocar abraços. Mas, depois que eu voltei, alguém queria mais comigo do que aquilo que eu faço como terapeuta. E não queria só um abraço, queria também uma massagem tântrica, que eu não ofereço. E por que eu não ofereço? Porque existe no momento no Brasil
uma enormidade de terapeutas mal formados, sem experiência de vida, que fazem um curso de um final de semana e se autodenominam terapeutas tântricos. E aí, quando a pessoa massageada nos seus órgãos genitais surta porque ela foi abusada, porque ela não transava há 5 anos, ou por qualquer motivo, o terapeuta, entre aspas, não sabe o que fazer com essa pessoa. Eu não falo isso de nenhuma postura de moralista, de sou melhor do que todo mundo. Não, não tem nada a ver. É importante a gente simplesmente perceber que as pessoas, às vezes, fazem certos treinamentos ou oferecem certos treinamentos para ganhar dinheiro. Tudo bem que ganhem o dinheiro deles, mas o risco de abuso sempre é presente. E eu ouvi, inclusive, nesse final de semana, que aqui em Goiânia nós temos alguns terapeutas de reiki e de massagem tântrica que escondem das mulheres que são casados, que fazem isso, para poder ter assim, uma facilidade maior, né, de encontrar outras mulheres, de fazer sexo com elas, porque elas estão carentes, elas querem alguém que satisfaça os desejos sexuais delas. E aí elas acham que estão em boas mãos, procurando um terapeuta tântrico, e, na verdade, a pessoa que vai oferecer as massagens, ele só quer mesmo é transar com a pessoa, entende? Então, o risco de abuso está presente na nossa vida em todas as direções. O Tantra vê qualquer tipo de relacionamento sexual sem nenhuma postura moral. Não significa que o Tantra seja imoral, mas ele é amoral, sem um conceito de moralidade grudado nas nossas ações. Porque, no fundo, quem tem uma relação profunda consigo mesmo sabe exatamente o que está fazendo e sabe que está causando uma certa dor a alguém quando ele faz algo que vai contra a vontade da outra pessoa, ou ele está usando de um estratagema qualquer para fazer com que a pessoa aceite ele fazer o que ele quer com ela. Então, um abuso sexual, em termos terapêuticos, acontece quando o terapeuta se aproveita da proximidade física da pessoa para satisfazer as suas necessidades. Se ele foi abusado também, se ele faz isso porque ele acha que ele pode ter essa liberdade, praticar essa libertinagem com seus clientes, seja como for, ele está cometendo um ato abusivo. E nós vemos isso envolvendo nomes internacionais, gurus ou pessoas que se auto-intitulam gurus. Eu tenho brincado, porque às vezes as pessoas me chamam por aí de guru, eu falo assim, eu sou o guru anti-guru, contra essa história. Mas guru significa simplesmente o portador de luz, aquele que traz a luz. Ou um professor, um mestre, entende? E, de certa forma, quem ensina, quem é professor, quem transmite conhecimento e informações, não deixa de ser também um guru. Mas muitas pessoas, pelo fato dessa palavra ser de origem de uma outra língua, colocam isso como algo assim extraordinário. E não é. É uma mera transmissão de conhecimento. Alguém comentou hoje à tarde também no Facebook, quando eu disse que a terapia ela só é possível quando o terapeuta é um iluminado, e disse que é impossível, que não existe essa tal de iluminação. Bom, caro amigo Humberto,
Não, não é Humberto. É o Aidar. Como é que é? É um dos Aidar. Eu quero te dizer o seguinte. Iluminação é assim, ó. Tá vendo tem uma luz aqui do lado que ilumina a minha cara. E a iluminação não é nada mais, nada menos do que quando a gente ilumina a parte interna da gente com a nossa atenção, com a nossa consciência, com a luz, muitas vezes, do nosso amor, da nossa sinceridade, da nossa predisposição em ajudar, em amparar. Por isso é que nós praticamos atos iluminados quando nós fazemos algo para alguém sem interesse pecuniário, sem querer ganhar dinheiro por aquilo. É um ato de luz também. Não que cobrar por um trabalho profissional, porque nós temos que pagar energia, aluguel, ou os impostos dos imóveis, seja lá como for. Nós vivemos num planetazinho tridimensional, onde a moeda de troca que a gente tem, já existem outras também, infelizmente, não é só a cédula que os governos imprimem, tem aí as criptomoedas também, né? Tem moeda de troca, então tem outras formas. Mas, de uma certa forma, a energia principal de troca que a gente tem chama denaro, dinheiro, money, né? Geld. E então, a iluminação é um processo de luz interior. E todos nós podemos ser iluminados a partir do momento em que a gente simplesmente observa a nossa mente, principalmente ela, que mais nos ocupa. E também quando a gente está presente e consciente em nosso corpo e a gente observa os nossos sentimentos e as emoções relacionadas com esses sentimentos, ou que a gente simplesmente também observa as situações de dor ou de desconforto, a fisiologia ou a patologia do nosso corpo. Então, a iluminação não precisa ser algo que as pessoas colocam como um goal inatingível, que somente um único filho de Deus alcançou. Isso é tudo balela. E nós temos milhares de pessoas que estão iluminadas nesse momento no planeta, que possuem a qualidade da luz dentro de si, e elas podem observar a maquininha biológica dela funcionando, elas podem observar os pensamentos fluindo na tela mental, nesse nosso receptor sintonizado em certas frequências, e por isso elas são iluminadas. Não significa que pelo fato de elas terem essa luz, que elas tenham que ser mestres de grande projeção, entende? As pessoas misturam demais as coisas e ficam querendo se comparar com Jesus Cristo, com Buda, com Lao Tzu, com Confúcio, com Lao Tse, sabe, com Rumi, com Ramakrishna, com Krishnananda, entende? Nós não precisamos nos comparar com ninguém. Uma velinha acesa, ela produz uma certa luz em um quarto, em uma sala, assim como 3 holofotes. Claro que a intensidade da luz dos 3 holofotes é maior, mas uma única vela acesa, um palito de fósforo, ele já cria uma condição de luminosidade dentro daquele lugar escuro. Ele já traz aquela luz dele para aquele espaço. Então quando nós levamos um pouco de atenção para as pessoas, quando nós cuidamos das pessoas, quando nós nos dedicamos a elas, nós estamos levando um pouco de luz para elas. Que seja em forma de amor, às vezes é um pedaço de bolo, entende? Isso é um ato de luz. Você está dando algo, você está transmitindo algo. Então, colocar
a condição de seres iluminados somente para quem é um guia espiritual, elevadíssimo, tudo bobagem. Todos nós podemos ter a nossa luzinha e alimentando essa luzinha, olhando para ela e permitindo que ela arda dentro da gente, para que a gente seja esse foco de luz que nós precisamos tanto. E se as pessoas estão querendo cometer suicídio, estão querendo matar umas às outras, possivelmente, quando a gente assume essa postura de seres iluminados que nós somos, todos somos, por direito de nascença, elas podem esquecer aquele desejo de se sacrificar, de cometer o ato máximo de egoísmo, que é o suicídio. E a pessoa, na verdade, ela não se suicida porque ela não dá conta da vida dela, ou porque ela foi abusada sexualmente, emocionalmente. Ela se suicida porque ela quer se vingar de alguém. Não é para se matar, porque aí não vai morrer mesmo, só morre o corpo. E aí a pessoa se rebela, condena o terapeuta porque não fez do jeito que ela achava que tinha que ser. Eu tenho uma história muito engraçada de uma pessoa, há muitos anos atrás, que queria se suicidar. E ela, o terapeuta trabalhou com essa pessoa, fez todos os movimentos necessários, retirou-a daquele buraco, ajudou a entrar em contato com a criança interior, ajudou com que ela se expressasse um pouco na raiva que ela tinha de ter sido abusada, mas essa pessoa sempre tinha um estratagema, ela nunca achava que o trabalho que estava sendo feito era suficiente para atender aquela imensa carência que ela tem dentro dela e aquele imenso desrespeito por ela mesma. E ela acusou o terapeuta de incompetente e tudo mais. E sabe o que o terapeuta fez? Ele provocou essa pessoa enormemente, até ela ficar puta da vida com ele, quis processá-lo, entende? E aí o terapeuta, muito feliz, foi embora e 5 anos depois ele viu a pessoa na rua. E muito feliz, o terapeuta ficou. A pessoa não o viu, mas ele sabia que ele tinha salvado mais um idiota de cometer suicídio e que perderia a chance de curtir esse planeta maravilhoso que a gente tem à nossa volta, provocando a raiva na pessoa. Entende? A pessoa ficou com tanta raiva dele que esqueceu do suicídio. Entende? Isso é muito bom. Então, muitas vezes o terapeuta ele tem realmente que se expor, ele tem que criar situações que aparentemente demonstram que ele é incapaz, que ele é incompetente. Ele tem que provocar a pessoa que vem até ele de todas as formas possíveis para ajudá-lo. É claro que tem um monte de terapeutas que preferem só abraçar e acarinhar e achar que só isso é suficiente. Não é. Muitas pessoas precisam de tratamento de choque também, entende? De serem levadas ao extremo oposto daquilo onde elas estão, para poder fazer com que uma chama ardente a mova noutra direção. Isso é terapia, isso é amor, isso é compaixão. Então, se as pessoas preferem condenar o terapeuta que fez isso, paciência. Mas é um caso assim que eu vi o relato há muitos anos atrás, conversei com o terapeuta e demos muitas risadas a respeito, porque ele estava muito feliz com o resultado. Então, é importante que o terapeuta tenha a capacidade de mergulhar no espaço da pessoa com a qual
ele está lidando. Se a pessoa quer suicidar, o terapeuta precisa ter capacidade de entrar fundo nesses sentimentos de suicídio, de pegar uns filmes pesadões e passar o final de semana inteirinho mergulhado na miséria, na dor, na angústia, na depressão, para poder sentir o que o outro está sentindo. Só assim ele pode curar. Não adianta ele ter lido milhões de livros, ter feito milhões de cursos, se ele não tem a capacidade de empatia, de se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa e de viver com ela aquele momento tenebroso, em que ela se sente amargurada, em que ela se sente abandonada, em que ela se sente injustiçada, em que ela acha que ela tem direito de julgar todo mundo e de dizer que todos estão errados e que a profissão dela é uma desgraça, que ela errou, que ela errou, que ela errou. Entende? Então, o terapeuta ele precisa ter essa capacidade de mergulhar na miséria dos outros, que é a dele também. Mas se ele mergulha voluntariamente, ele pode ajudar a outra pessoa que está fazendo isso sem saber muito direito como é que ela está agindo. Então, um terapeuta de verdade, ele procura se iluminar com experiências dolorosas. Não como masoquista, mas para conhecer o que é que a outra pessoa está vivendo. E hoje é muito bom nós termos tantas ofertas de filmes, e você entra no Netflix da vida e você escolhe só aqueles filmes assim, sangrentos, onde muita gente está matando um outro, onde tem vingança, miséria o tempo inteiro, e mergulha naquela infelicidade toda para poder sentir o que o outro está sentindo. Isso é altamente terapêutico. Então, muitas pessoas, quando veem um filme onde sangue está voando na cara do ator, porque hoje o pessoal exagera mesmo, né? Muito fácil jogar tinta, mas, quer dizer, com toda aquela dramaturgia, com toda aquela direção bem feita, você perde noção da realidade, você acha que aquilo está acontecendo mesmo, né? Então, você pode escolher filmes muito tenebrosos para poder experimentar a realidade do outro. Então, por outro lado, existem coisas muito bonitas acontecendo. Eu estou vendo atualmente um seriado que se chama Merli, que foi gravado na Catalunha, onde eles falam um espanhol, quer dizer, não um espanhol, um catalão, é uma língua deles. Tem algumas expressões do espanhol, tem outras que parecem português brasileiro, e tem algumas adaptações do francês que são muito engraçadas também. E o filme é a respeito de um professor de filosofia que tem os problemas dele, que tem um filho gay, e ele ajuda o filho gay a sair do armário, e a cada filósofo que é abordado, existem situações que vão acontecendo na classe, na vida dele e na vida das famílias, dos estudantes que estão ali, e tudo aquilo é feito de uma forma muito adequada à abordagem daquele filósofo, tema daquele capítulo. E eu recomendo enormemente quem tem Netflix para ver o Merli, esse professor de filosofia na Catalunha. E também, para quem não quiser ver um seriado longo, porque são muitos e muitos capítulos, pode ver um filmezinho chamado Divertidamente. O Divertidamente, ele traz aspectos da nossa mente, de como é que as partes as nossas subpersonalidades atuam umas com as outras, e de como é que a criança interior é esquecida, é jogada para o canto. Então, nós, adultos, geralmente achamos que o nosso corpo cresceu,
que nós passamos a ter condição de procriar, temos profissões muito respeitáveis, né? Doutor, pós-doutor, essa bobajada toda dos diplomas e da academia. E, entretanto, nós temos uma parte dentro da gente que nunca morreu, que é a nossa criancinha interior. A gente sai da infância, vai para a adolescência, a criança vem junto. Sai da adolescência, vai para a puberdade, a criança está junto. Vai para o adulto, a criança está junto. Fica maduro, pai, avô, etc., a criança está junto. Só que a gente, depois que assume posturas de doutor, de professor, de autoridade e tal, a gente acha que a gente não é mais criança e a gente não dá espaço para essa pessoinha que nós somos o tempo todo. E por causa dessa nossa incapacidade de permitir que a criança continue vivendo em nós, essa dela estar lá, a gente geralmente joga ela num calabouço, bota um bocado de concreto em cima e trancamos com uma porta de aço e jogamos a chave no mar. Para não parecermos ridículos, para não brincarmos mais, para não sorrirmos mais, para não aprontarmos mais. E assim a gente vive uma vida adulta, muitas vezes muito adúltera, infeliz. Mas a infelicidade não é do adulto. A infelicidade é da infeliz criança que está trancada no calabouço. E nós precisamos resgatar todas as crianças do mundo que habitam em nós. E o abraço é uma porta maravilhosa para conectar as crianças que habitam em nós umas com as outras. Porque a criança interior é a nossa parte que escolhe os nossos relacionamentos, que vive em desespero, em estado de choque, em pânico, porque está sendo traída, mas o parceiro não está comunicando aqui, está fazendo tudo escondido. E a criança interior sente isso imediatamente, porque para a criança interior não existe limite de tempo nem de espaço. Ela sente tudo o tempo inteiro. E se ela está trancada num calabouço, ela vai causar muito desconforto, porque ela vai lutar muito para sair lá de dentro e vai doer em quem a trancou lá dentro. E se nós começarmos a nos abraçar mais, a gente começa a abrir essa porta de aço e a retirar essas camadas de concreto que nós colocamos sobre as nossas crianças interiores, que se manifesta através do amor que a gente transmite em nosso coração, e ela vai poder trazer mais alegria para nossas vidas. Ela vai deixar de querer nos empurrar para um suicídio. Ela vai deixar de querer nos empurrar para a depressão. Ela vai nos tirar da ansiedade porque ela quer sair dali. A gente vive nessa ansiedade porque a gente tem algo dentro da gente que quer sair dali para uma melhor. Então, o abraço, ele serve para isso. É para resgatar aquilo que nós somos dentro de nós mesmos e que nós lutamos por esquecer. É tremendamente importante, é tremendamente terapêutico e é o que nos faz viver felizes e realizados.